Brasil, você pode ter de 60 a 180 dias para pagar a próxima parcela do seu empréstimo. Para saber como ter esse respiro, acesse bb.com.br. Banco do Brasil, mais que digital. Uma das mais especiais. A vida é um rio, estamos no mesmo barco. Remaremos juntos. Pra onde vai esse rio? Ainda não sabemos, mas remaremos juntos. Ainda temos estrelas pra alcançar, sonhos pra sonhar, flores pra regar. Mas precisamos fazer isso juntos e vamos. Saudade Gospel.
Olá pessoal, tudo bem? E hoje o culto está começando já com 12 pessoas. Beleza. A paz do Senhor, irmãos. Boa noite, graça e paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma noite para cultuarmos ao Senhor, para orarmos, para juntos louvarmos aquele que é digno de receber o nosso louvor, de receber a nossa adoração, de receber toda a honra, toda a glória, toda a exaltação, amém? Quero convidar você nessa noite a cultuar juntamente conosco, para que você reúna a sua casa, aí onde você está, reúna as pessoas que estão com você, se for possível, né? E juntos vamos cultuar ao nome do Senhor, juntos vamos celebrar ao Senhor, celebrar pelos seus grandes feitos, celebrar pela sua presença na nossa vida, celebrar pela dádiva, pelas boas dádivas que o Senhor tem nos dado todos os dias, celebrarmos por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, por mais uma vez podermos estar aqui para louvarmos o seu santo nome, amém? Se você está sozinho aí na sua casa, onde você estiver, da mesma forma, cultue conosco, louve ao nome do Senhor, compartilhe este culto para que outras pessoas sejam abençoadas, para que a sua rede de amigos seja também alcançada, abençoada. Nós estávamos falando sobre isso ontem, né? Porque às vezes a gente vê um número de pessoas online, só que o Facebook parece que trabalha um pouco diferenciado, a gente enxerga um número de pessoas, mas às vezes quando a gente finaliza a transmissão, a gente vê lá que 600 pessoas nos acompanharam, 700 pessoas estiveram conosco. Então, glória a Deus por isso, porque as vidas estão sendo alcançadas pela palavra do Senhor, porque as vidas, nós não sabemos quem são as pessoas que estão nos ouvindo, de repente são pessoas que precisam ser transformadas pelo poder do Senhor, e você está sendo canal para isso. Então compartilhe esse culto para que esta mensagem, a mensagem do Senhor, chegue aos corações daqueles que necessitam. Amém? Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos. Nós vamos estar lendo o Salmo de número 33. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Salmo de número 33. Nós vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 12. Amém? Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração, de geração em geração. Bem-aventurada é a nação, cujo Deus é o Senhor, e o povo que ela escolheu para sua
herança, que Ele escolheu para a sua herança. Amém? É esse Senhor que falou e tudo se fez. É esse Senhor que um toque dele, é esse Senhor que uma palavra dele transforma toda e qualquer situação. Que nós viemos louvar nessa noite, que nós viemos celebrar nessa noite, que nós viemos dar o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa oferta de amor. Amém? Eu quero convidar você nesse momento a orarmos juntos ao Senhor. Que aí onde você está, você possa fechar os seus olhos e que no mesmo propósito, que numa mesma fé, que numa mesma intenção, nós possamos erguer, queridos, a nossa voz ao Senhor nessa noite, orando pela nossa vida, orando pelas nossas famílias, orando pela nossa igreja, orando pela igreja do Senhor estabelecida aqui na terra, orando por aquelas pessoas que carecem ainda de serem alcançadas pelo amor do Senhor, orando pela nossa nação, orando pelos nossos dias, porque nós sabemos o Deus que nós clamamos, nós sabemos a quem nós vamos invocar nesse momento. Nós estamos clamando a um Senhor que é vivo e poderoso, e que a sua presença é real na nossa vida, e que está com seus ouvidos nesse momento atento para este lugar, atento para a sua casa, atento para o seu clamor, para a sua oração. Que nessa noite você creia e que você erga a sua voz em clamor ao Senhor, porque é tempo de nós buscarmos ao Senhor, é tempo de nós invocarmos o seu nome, é tempo de nós buscarmos a face do Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus, nós queremos te louvar, queremos te bendizer, Senhor, queremos te adorar, queremos glorificar o teu nome, porque tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Pai, tu és o nosso Deus, que está assentado, Senhor, num trono de glória, Senhor, e que nessa noite está olhando para nós, e que nessa noite está ouvindo, Senhor, o nosso clamor. Por isso nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos, te damos glória, te damos honra, exaltamos o teu nome, reconhecendo, Senhor, o teu poder, reconhecendo a tua soberania, reconhecendo, Deus, a tua grandeza, reconhecendo, Senhor, quem o Senhor é na nossa vida. Nós queremos te louvar, Senhor, nessa noite. Queremos te adorar, Senhor, com as nossas vidas. Viemos, Senhor, até este lugar, Senhor, nos unimos nessa noite para te prestarmos o nosso culto de louvor, de adoração, de exaltação ao teu nome, Senhor, porque tu és o Senhor da nossa vida. Tu és o nosso Deus, tu és aquele que governa a nossa vida. Tu és o justo, tu és o soberano, tu és supremo, tu és o poderoso Senhor, que controla todas as coisas deste universo. E assim, Senhor, como lemos na tua palavra nesta noite, ao som da tua voz, ao som de uma palavra tua, tudo se fez, Senhor. E é assim que acontece em todos os dias, ao som da sua voz, todas as coisas se fazem, todas as coisas se desfazem, Senhor, porque tu tens o poder para abrir, para fechar, para dar, para retirar. Todo o poder, Senhor, é teu, toda a glória, Senhor, é tua, tudo está nas tuas mãos, Senhor. E por isso nessa noite nós queremos te ofertar o nosso coração. Nós queremos te dar, Senhor, a nossa vida em adoração. Queremos te entregar, Senhor, tudo o que temos. Te entregar, Senhor, o nosso pensamento nesse momento. Nós damos ao Senhor a nossa vida, o nosso pensar, o nosso respirar, Senhor. Nós damos ao Senhor, Pai, como forma de dizermos que tu és o Deus da nossa vida, tu és o Senhor da nossa salvação, tu és, Senhor, a nossa esperança, a nossa herança, tu és o nosso tesouro, tu és o nosso amor maior, Pai. Nós te amamos, amamos estar na tua presença,
Amamos, Senhor, poder te servir. Amamos, Senhor, saber que somos os teus filhos amados, que somos amados pelo Senhor, mesmo, Deus, não fazendo por onde merecer esse amor. Nós somos amados pelo Senhor e nós te louvamos e te damos graças nessa noite. Ô Senhor, nós te entregamos a nossa vida, te entregamos, meu Pai, a nossa família, te entregamos a nossa casa nas tuas mãos. Senhor, eu te entrego a vida de cada pessoa que nos acompanha nessa noite. Senhor, eu te entrego cada lar, cada família representada, Senhor, nesta noite. Senhor, que está conosco aqui, louvando, orando, suplicando ao Senhor. E eu quero te pedir, Deus, uma bênção especial sobre esses lares, sobre essas famílias, Senhor. Quero te pedir, Deus, por misericórdia, que a tua soberana mão, que o teu poder, que a tua presença possa, Senhor, envolver cada um, Deus, nesse momento. Senhor, aonde eles estão, Senhor, que tu possas envolver com a presença do teu Santo Espírito, Senhor. Alcançar, Deus, os corações, Senhor, talvez que nessa noite se encontram, Senhor, atormentados, Senhor, corações que podem, Deus, estar, meu Deus, desesperados, Senhor, corações que podem, Senhor, estar angustiados, Senhor, esperando, Pai, do Senhor uma resposta, esperando do Senhor a provisão, esperando no Senhor o socorro. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa encontrar, Deus, cada coração nessa noite. Tu és aquele que sonda, Senhor, o nosso coração. Conhece o mais profundo que há dentro de nós. Conhece, Senhor, exatamente antes mesmo que a palavra chegue à nossa boca. O Senhor sabe o que pensamos. O Senhor sabe exatamente aquilo que necessitamos. O Senhor conhece, Deus, as nossas carências, as nossas necessidades. E é por isso que nós clamamos ao Senhor nessa noite. Entregamos ao Senhor a nossa família, entregamos os nossos dias ao Senhor, entregamos o porvir ao Senhor, entregamos o nosso futuro. Nós não sabemos, Senhor, do porvir, nós não sabemos o que nos acontecerá, Senhor, nessa noite, nós não sabemos do nosso amanhã, mas Tu sabes, Senhor, e nós entregamos ao Senhor, Pai, na certeza, Deus, de que o Senhor tem sempre o melhor para nós, de que todos os nossos dias estão escritos pelo Senhor, meu Deus, e que nós confiamos, Deus, naquilo que o Senhor preparou para a nossa vida, porque sabemos que a Sua vontade é sempre melhor, Pai, do que a nossa. A Tua vontade é soberana, a Tua vontade é perfeita. A Tua vontade, Senhor, é boa, é agradável. Meu Deus, e nós desejamos a Tua vontade, Senhor, para a nossa vida. Desejamos a Tua vontade, Senhor, para a nossa família. Desejamos, Senhor, a Tua vontade para a nossa casa. Desejamos, Senhor, andar nos Teus caminhos, porque Tu és o caminho, a verdade e a vida. E não há, Senhor, salvação longe do Senhor. Não há vida, Senhor, distante da Tua presença. Por isso nós decidimos, Senhor, e escolhemos trilhar, Senhor, o Teu caminho, porque só Tu és, Senhor, o caminho. Só Tu és aquele que guia a nossa vida. Só Tu és a verdade, Senhor. Em Ti não há mentira, no Senhor não há engano. Por isso nós queremos estar, Senhor, na Tua presença, porque Tu és lindo, Senhor. Oh, Senhor, Tu és poderoso, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és aquele em quem podemos confiar, Tu és, Senhor, o nosso tesouro, o nosso amigo, o nosso Pai, o nosso Consolador. Tu és tudo que precisamos, Senhor. Tudo que precisamos está em Ti. Por isso nessa noite nós queremos derramar diante do Senhor a nossa vida, derramar diante do Senhor o nosso coração, Pai. Recebe o nosso louvor, recebe, Senhor, a nossa adoração nessa noite.
Recebe o culto que prestaremos ao Senhor. Perdoa-nos, Deus, pelas nossas falhas. Perdoa, Senhor, as nossas vidas, pelas impurezas, talvez que às vezes estão no nosso coração, no nosso pensar, meu Deus, no nosso falar. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa porque tantas vezes não somos sinceros, não somos totalmente honestos, Senhor. Mas nós queremos te pedir perdão nessa noite. E que não haja, Senhor, impedimentos, Senhor, que nos impeçam de sentir, Senhor, a Tua presença nessa noite. Que nada, Senhor, seja capaz de tapar, Deus, os nossos ouvidos, para que nós não venhamos ouvir, Senhor, a Tua voz, para que nós não venhamos sentir, Deus, a Tua presença, a manifestação do Teu poder, mas que Tu possas ter liberdade, Senhor, no nosso meio. Tenha liberdade, Senhor, sobre cada casa que nessa noite levanta em louvor e em adoração ao Teu nome. Meu Deus, que cada lar nessa noite seja a Tua igreja, Senhor. Que cada casa nessa noite represente a Tua igreja, louvando, estabelecendo ali um culto de louvor, de adoração ao Teu nome. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, manifesta o Teu poder sobre as nossas vidas. Precisamos, Senhor, ser envolvidos pela Tua presença. Precisamos, Senhor, do toque do Teu Espírito Santo na nossa vida. Precisamos, Senhor, da manifestação do Teu poder em nós, Senhor. Ajuda-nos, Deus, sustenta-nos, dá-nos forças para que nós possamos prosseguir, Deus, a cada dia no Teu caminho, na Tua presença, meu Deus, guardando a Tua palavra no nosso coração, para que nós não venhamos pecar, Deus, contra o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, levanta a Tua igreja, fortalece, sustenta, Deus, a Tua igreja nesta terra. Meu Deus, em nome de Jesus, sustenta a vida, Senhor, daquelas pessoas que estão passando por dificuldades, Senhor, que são os Teus filhos, mas que estão passando dias difíceis, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que jamais nos falte a fé, Senhor, que jamais nos falte a esperança de que no Senhor nós podemos todas as coisas, e de que um dia estaremos com o Senhor, e de que a nossa vida, Pai, está nas Tuas mãos, e que nós podemos confiar plenamente, porque Tu és o Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas. Nós queremos Te louvar nessa noite, queremos Te bendizer, queremos Te adorar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, amém. Mais uma noite, onde nós estamos aqui como povo de Deus, como igreja do Senhor Jesus Cristo, para louvar e adorar o nome do nosso Deus. Aleluia. Houve um dia que nós fizemos uma escolha e nós abrimos o nosso coração para o Senhor, não é verdade? Como diz o livro de Salmos, que os Teus louvores, que na nossa garganta estejam os Teus louvores. As pessoas sempre discutem, é pecado ou não é pecado ouvir música do mundo? Por muito tempo eu fui um crítico acirrado, né, a respeito de crentes que ouviam músicas do mundo. Até que um dia eu entendi e decidi levar a minha vida e levar as minhas escolhas, não pelo fato de ser pecado ou de não ser pecado. A vida do cristão não é levada, não é guiada simplesmente pelo aquilo que é pecado ou não é pecado, vou fazer pecado, eu vou fazer porque não é pecado, não. Eu vou tomar as minhas decisões, eu vou fazer as minhas escolhas para agradar ao Senhor. Que muitas coisas que a gente faz não são pecado, mas também não causam nada em Deus. Não é verdade? Quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. E nessa noite aqui, tudo que será feito para a glória de Deus. Aleluia.
escolho te louvar com tudo que sou. Do meu orgulho eu abro mão, nada me impedirá. Tudo que há em mim entrega em tuas mãos, pois nasci pra te adorar, com minha vida te louvar. Olha a nossa escolha. Eu escolho o som do céu e eu canto aleluia, pois és bem maior e o mundo não vai me afastar de ti. Diga assim: sei que fui criado para a sua glória, com todo o meu coração, com todo o meu coração, te servirei, te servirei. Eu escolho o som do céu e eu canto aleluia, pois és bem maior e o mundo não vai me afastar de ti. Eu escolho teu caminho e eu vou pagar o preço, pois és bem maior e o mundo não vai me afastar de ti. Você faz isso? Diga isso pro Senhor. Dá-me um coração consagrado a ti, totalmente fiel até o fim, determinado a ver teu reino crescer, crescer. Eu escolho o som do céu e eu canto aleluia, pois és bem maior e o mundo não vai me afastar de ti. Eu escolho teu caminho e eu vou pagar o preço, pois és bem maior e o mundo não vai me afastar de ti. Pois és bem maior e o mundo não vai me afastar de ti. A palavra do Senhor diz que nada nem ninguém poderá nos separar do amor. E porque nada pode nos separar do amor de Deus. Eu tenho batido muito na tecla da minha dificuldade de compreender, de aceitar que o cristão perca a salvação. E ao mesmo tempo eu também não consigo me relacionar com aquela questão de uma vez salvo, salvo para sempre. Porque a Bíblia diz que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então nós estamos em um reino, compreende? Você imagina assim, você imagina um reino cercado por muros,
em que você foi colocado dentro desse reino, quem pode te atacar lá dentro? Aí você diz assim: ah, pastor, mas os inimigos podem atacar esse reino e atacar a minha vida. Sim, quando a gente fala quando esse reino é humano, mas quando esse reino é do Senhor, é do Senhor dos exércitos, não há ninguém que possa contra Ele. Não é verdade? É Ele que nos protege, é Ele que garante a nossa salvação, é Ele que nos sustenta em Sua presença. É verdade que a Bíblia diz que muitos se apostatam da fé, como se eles, por suas pernas próprias, por decisão, dissessem assim para o Senhor: não, eu quero estar do lado de fora. Mas enquanto o desejo do homem for estar na presença de Deus, aí eu vou dizer: nada pode nos separar do amor de Deus, porque nós estamos protegidos pelo seu amor. Aí eu posso declarar: não, sim, uma vez salvo, salvo para sempre. Ninguém pode tirar a minha salvação. Eu não posso perder a minha salvação, porque Deus me colocou em um reino, no reino dos salvos. Nada nem ninguém pode me separar do amor de Deus. Amém? Sério? Amém. Glória a Deus. Ai, meu Deus. O pessoal que não entendeu aí o que está acontecendo, eu estou pisando no pedal aqui do teclado, aí ele faz um rangido, né? E faz assim... Aí ele falou assim: eu estou aqui numa unção, né? Ministrando a palavra de Deus. Ela virou para mim e falou assim: a Loren tá aí? Eu falei: gente, a Loren é a nossa cachorra. Eu falei: a Loren? Ela: não, eu estou ouvindo ela rangendo. Eu falei: não, o pedal do teclado aqui. Ah, Jesus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus Tão grande como nosso Deus. criou o céu, criou a terra, o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou,
para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Aleluias. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. A gente ficava numa dúvida aqui, que às vezes a gente via assim o culto, 5 pessoas assistindo, hoje a igreja está cheia, estamos com 20. Então assim, para mim é o que aparece 20 aqui. Deixa eu te explicar, a Ives falou um pouquinho sobre isso. Por exemplo, na minha live aqui, no meu celular, vai aparecer o número de pessoas que estão na igreja, mas o Facebook só conta aquelas pessoas que são minhas amigas. Então, por exemplo, eu estou vendo o pessoal aqui, a Carla colocou aqui, ó, seja bem-vinda, Ana Santos, né? A Ana Santos botou aqui, para o seu louvor, eu não sei se ela está no meu Facebook, não, mas, por exemplo, essas pessoas eu não vejo entrando. Por quê? Porque elas são pessoas convidadas dos membros das nossas igrejas. Então, assim, aí é engraçado que a gente ficava assim, o culto, 30 pessoas, aí quando a gente viu o final do culto, 450 visualizações. Eu ficava assim, gente, como é que pode ter tido 450 visualizações se para mim só apareceu 30? Isso nos incentivou, porque a gente de início ficava desanimado, né? Mas a gente não tinha noção do alcance da palavra de Deus, não é verdade? É a paz do Senhor, igreja, Ana Santos. Então, assim, eu quero incentivar você mesmo, irmão, a compartilhar o culto e assim, as pessoas que são seus amigos, que estão na rede de seus amigos, quando elas entrarem, elas só vão aparecer para você. Então, saúde, cumprimente essas pessoas, amém? Nós soltamos aí um clipe do Ministério de Louvor da Igreja Batista Missionária Betel, cantando o Cordeiro de Deus, fizemos com carinho, né? Foi um vídeo de 5 minutos, mas olha, vocês em Minas agora, chegou lá, olha que bênção, né? Às vezes o pessoal fala assim, o pastor fez aquele vídeo, ficou tão bonito, o pessoal elogiou, mas foram 3 dias ali, ó, agarrado no computador, sincronizando voz com voz, aumentando, controlando o volume, para que a palavra de Deus fosse propagada e também para que o meu objetivo, eu falei assim, pessoal, é para matar o saudade, né, do Ministério do Louvor da igreja. E teve gente que falou assim, eu não sei se foi para matar a saudade ou se foi para aumentar a saudade. A gente está com muita saudade da igreja, com muita saudade da Catacarina. Nossa, Catacarina, né, os meus diálogos loucos com a Gigi, né, as minhas senhorinhas, irmã Lourdes, irmã Georgette, que sempre pede um cheiro, que me obriga a estar sempre cheiroso na igreja, irmão Jairo, a irmã Carla, não é verdade? O pessoal do Ministério de Louvor, todos, né, uma saudade muito grande, mas o que realmente esse momento está trazendo de importante para a nossa vida é saber que o Espírito Santo está congregando a igreja e Ele é capaz de nos congregar, de fazer com que a gente congregue juntos, mesmo estando tão longe um dos outros, amém? Mas é claro que a gente quer voltar a se ver, amém? Aleluia. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido
com seu povo. Para falar, eu não vou cantar outra música não, porque eu não quero roubar tempo da pregação. Eu quero fazer a leitura dessa letra que a gente acabou de cantar antes de entrar na segunda estrofe. Eu quero que você que está aí comigo agora entenda. A gente diz: tu que estás assentado no trono. Se você olhar para o céu agora, é claro que você não vai ver. Pela fé você pode contemplar Deus sentado sobre um alto e sublime trono. Aleluia. E se alguém lá na Baixada Fluminense olhar para o alto agora, ele também, pela fé, pode ver Deus sentado num alto e sublime trono. E se alguém lá na Antártida agora se assentar, olhar para o alto, ele pode contemplar pela fé Deus se assentando num alto e sublime trono. E se alguém lá no Japão, outro hemisfério, lá longe, ao contrário de nós, um dia a dia nesse momento, olhar para o alto, ele também contemplará Deus assentado no alto e sublime trono. E o que ele está fazendo? Reinando soberano, no controle de todas as coisas. E esse Deus sentado no alto e sublime trono, ele contempla todos os homens louvando. Ele está olhando para a sua vida agora, louvando a Ele. Nós aqui na Taquara, na Sulacap, na Baixada Fluminense, em Minas Gerais, na Alemanha, na Itália. Eu estou falando alguns países de algumas pessoas que às vezes assistem o culto com a gente. Ele está nos assistindo. E Ele olha para o lado, ao redor do seu alto e sublime trono, e Ele também vê anjos, arcanjos, querubins, serafins, louvando o seu santo nome. E nesse momento, o Espírito Santo está reunindo o povo de Deus, juntamente com os anjos do Senhor. Louve e adore o Senhor, porque Deus está no controle de tudo, meu irmão. Tudo. A Ana Santos colocou aqui, eu não vejo a hora de Jesus passar para ir visitar essa igreja. A gente também não vê. Mas há algo também que a gente espera muito mais do que simplesmente voltar para a igreja. É ver Jesus Cristo voltar. Porque nós sabemos que Jesus Cristo está no controle de toda a história, de toda a história. A gente tem estudado isso no seminário, né? O Senhor é o Senhor que traçou um plano eterno, e Ele traçou um plano de redenção. Todas as coisas estão debaixo do seu controle. Ah, meu irmão, e como é difícil para nós entendermos os juízos e os pensamentos de Deus, são tão profundos. Não podemos discernir. Hoje, terça-feira, ontem, segunda-feira, pastora Ives e eu estivemos em um cemitério fazendo um velório. Às vezes as pessoas falam assim, a igreja está se acovardando. Não, nós estávamos lá fazendo um velório de um irmão em Cristo que partiu para o Senhor. E ontem nós soubemos também do falecimento do nosso professor do seminário. Ficamos tão abalados, tão entristecidos. Uma morte de surpresa. Alguém que estava dando aula para a gente, recebemos a notícia: pastor Niverton faleceu. Deus recolheu o pastor Niverton para si. E eu falei, pastor Anderson, que perda, um homem tão competente. E é por isso que o nosso coração anseia pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque há uma promessa no livro de Apocalipse que diz que Ele nos levará
Haverá uma nova terra e um novo céu, onde não haverá mais choro nem pranto, onde todas as coisas serão passadas e não haverá choro, não haverá ranger de dentes. Isso aí é para aqueles que estarão condenados. Nós estaremos diante do Senhor e Jesus Cristo nos levará até a fonte dos rios de águas vivas. Você deseja a volta do Senhor Jesus Cristo? Você deseja mais do que tudo, mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que a dor, sabe, mais do que a cura de uma enfermidade. Nós ansiamos pela volta do Senhor Jesus Cristo, para essa era, tempo presente encerrar e um novo ciclo começar na nossa vida, o ciclo de Cristo reinando sobre a igreja, sobre o povo seu, sobre os seus filhos lavados e remidos. E se você que está nos ouvindo nessa noite ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo, faça isso agora aí, ó, na sua casa. Coloca a mão no seu coração, diga assim: Senhor, vem reinar na minha vida. Eu entrego a minha vida a Ti, seja o meu único e suficiente Salvador. Porque os sinais já estão aí, meus irmãos. Os sinais já estão aí. Deus está manifestando os seus sinais. Oh, só não vê quem é muito tolo. A volta de Jesus Cristo está próxima e está perto. Talvez nós sejamos a geração que contemplará o retorno do Senhor Jesus rasgando o céu, como um raio que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim há de ser a volta do Filho do Homem. Ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, aleluia, 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 contigo estaremos para sempre, todo sempre, aleluia. Maranata, Cristo, aleluia, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, oh Jesus, aleluia, Maranata, Cristo, aleluia, Filho, oh meu Mestre querido Jesus, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Diga isso pra Ele: ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. A cada dia que passa, eu e a pastora Ives temos feito um dueto aqui no louvor. Santo de Deus. Às vezes fica meio acertanejado, mas fica bonito, a gente tenta abrir a voz. E às vezes você fala assim: ah, mas eu sou tão sozinho, eu queria tanto ter uma pessoa para cantar comigo agora, né? Estar cantando comigo. Bem, a gente vai cantar esse pedacinho agora no final. Ó, vem Senhor Jesus. E eu vou dizer quem é que vai cantar com você. Você vai abrir um dueto agora aí na tua casa. Se você olhar pro lado, você pode... Talvez você não possa vê-lo, mas você vai sentir. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz, aleluia. A Bíblia diz assim: o Espírito e a noiva dizem vem. Amém? Isso não é um clamor só da igreja. Isso é um clamor do Espírito Santo. O Espírito e a noiva dizem vem. Alfa
ômega, Cristo. Você pode dar a mão pro Espírito Santo nessa hora? Filho, Fazer um dueto com ele agora. ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, Ó vem, ó vem, aleluia. ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Última vez. Ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O que o nosso coração pode desejar mais, irmãos, do que a presença, do que a volta do Senhor? Às vezes nós fazemos tantos planos, sabe? Eu sei que com certeza o nosso coração deseja que esses dias passem, né? Que esse tempo onde nós precisamos estar isolados passem, onde a nossa vida volte ao normal, onde nós possamos reencontrar os nossos amigos. Isso está no nosso coração e seria uma hipocrisia dizer que não. Mas o que mais pode estar no nosso coração ardendo? Amar juntamente com o Espírito do Senhor, pedindo para que Ele volte. E eu estava em casa conversando com o Sandro, conversando com a minha irmã, minha mãe, nós estávamos reunidos e nós estávamos falando sobre alguns acontecimentos do mundo, falando sobre algumas coisas, e nós estávamos falando sobre isso e nós falamos, olha, Jesus podia voltar. Jesus podia voltar e o nosso coração precisa estar dessa forma, desejando que o Senhor volte. Talvez você fale assim, Ives, eu não concordo não, eu queria viver ainda tanta coisa. Aí eu pergunto, viver o quê? O que pode ser melhor? O que pode se comparar? O que se compara, irmão? O que há nessa terra? Por melhor que seja, eu amo meu esposo. Eu também amo o esposo dela. Eu amo muito, eu amo os meus filhos, eu amo a minha família, eu amo a minha igreja, eu amo vocês. A gente ama Mas vocês. o que pode ser melhor, irmãos? Do que ele estar com o Senhor, do que juntos estarmos com o Senhor, louvando por toda a eternidade, diante do nosso Rei, diante do Senhor, exaltando, adorando, em tempos onde nós não teremos mais tristeza, onde não haverá mais sofrimento, onde não haverá mais dor, onde nós estaremos face a face com o Senhor. Glória a Deus. Não, e isso é um negócio também interativo, né? Isso é uma coisa tão incrível que a gente tem falado tanto sobre a volta de Jesus Cristo. A gente conversa tanto sobre isso aqui em casa, né? Houve uma época na minha vida então que eu só pregava sobre o Apocalipse. A igreja lá de Caxias me apelidou jovens, né? Coisa de jovem, adolescente não presta, né? Pastorzinho. Eles ficavam me chamando do pastorzinho do Apocalipse, né? Que foi acho que foi uns 3 vezes que eu só pregava sobre o Apocalipse. E essa semana eu perdi o sono. Que eu canto uma música que fica aquela Ele exaltado, o Rei está aos céus, né? E no final eu faço uma ministração que eu fico cantando assim, exaltado. Aí eu fico o tempão, exaltado. Aí eu perdi o sono. E eu falei assim com a primeira Ives. E eu acordei. Porque eu falei assim pra Ives, eu falei, eu não sonhei com nada, eu não lembro de nada. Mas a impressão que eu tinha é que na minha mente, quando eu estivesse dormindo, parecia que tinha alguém dentro da minha cabeça, como se fosse uma caixa vazia, um crânio. E essa voz repetindo assim, exaltado. E aí eu acordei cedo, porque aquela voz me acordou, né? Tipo assim, essa palavra exaltado me acordou. E aí a Ives acordou assim, nossa, eu tive um sonho que o céu rasgava como se fossem umas veias assim, e o céu ficando vermelho assim, eu via coisas maravilhosas. E eu falei assim, caramba, e eu acordei com essa questão de assim, uma voz exaltando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor, sabe? É algo que alegra a nossa vida viver
não no pessimismo, não achar assim, não, a gente quer abandonar porque está tudo ruim. Não, nós somos felizes, nós nos glorificamos ao Senhor, mas não há nada que satisfaça mais o nosso coração pela simples ideia de ser e do almejo pela volta de Jesus Cristo. Eu vou parar de falar. É verdade. É verdade. Mas falar de Jesus é muito bom. Falar do Senhor gera isso no nosso coração, né? Gera essa alegria, essa vontade, esse desejo de não parar de falar, porque falar do Senhor é bom demais. E imaginar que um dia nós estaremos com o Senhor. Imaginar de que um dia nós estaremos face a face com esse Deus, e que talvez do que nós esperamos, né? Nós estamos falando aqui, o Sandro falou do nosso professor do seminário. Uma semana atrás nós estávamos tendo aula online com ele, e antes de entrar essa situação do Covid, nós estávamos tendo aula em sala de aula com ele, um homem muito abençoado, ministrando para as nossas vidas, e sempre falando, olha, é muito bom aprender, é muito bom se aprimorar, mas nunca se esqueçam de estar no Senhor, nunca se esqueçam de que é importante ter uma vida de oração. Essa letra aqui de nada serve se ela não for aplicada na nossa vida. E eu me lembro das palavras dele, porque todas as aulas ele falava a mesma coisa, por mais que ele desse uma aula muito instrutiva, maravilhosa, cheia de conhecimento, mas ele sempre falava a mesma coisa, olha, isso aqui nada serve se a gente não tiver uma vida no Senhor. E aí, ontem a gente estava tendo a aula online de novo, perguntamos por ele estava internado na semana passada, nós oramos por ele aqui no culto, porque a gente tinha acabado de receber a notícia de que ele tinha sido infectado por esse vírus do Covid-19, e em uma semana ele veio a falecer, né? E nós estávamos falando o que é a vida, como nós sabermos como é que serão os nossos dias, como nós sabemos do nosso amanhã. Em regra, era um homem saudável, cheio de vida, falava do amor do Senhor, trabalhava para o reino de Deus, se dedicava para o reino do Senhor, mas aprove ao Senhor recolhê-lo. E como serão os nossos dias? Como serão os seus dias, irmão? Como serão os seus dias? O que você está ajuntando aqui nessa terra? Onde está o seu coração? No que você tem gastado esforços e força para ajuntar? Nós precisamos ajuntar tesouros que a traça, que a ferrugem não corroem. Nós precisamos juntar tesouros no céu. Nós não sabemos como é que serão os nossos dias, mas o nosso coração precisa estar desejoso. Hoje nós sabemos que o Niverton já está gozando de algo que nós esperamos, sentimos, sofremos. Nunca trataremos a morte de uma forma tão natural assim, sentiremos, sofreremos, né? O pecado gerou isso em nós. Mas hoje nós sabemos que Ele vive aquilo que nós esperamos viver. E o que você tem? Como você tem se preparado? Como é que está a sua vida? O que você tem buscado no Senhor? É tempo de nós nos aproximarmos do Senhor. É tempo de nós nos separarmos. É tempo de nós sermos santos. Aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Nós precisamos nos santificar, nós precisamos nos purificar, nós precisamos estar cada dia mais juntos do Senhor. Nós precisamos estar cada dia buscando nos purificar, nos limparmos, pedirmos ao Senhor que Ele nos purifique, que Ele nos limpe, e estarmos juntos do Senhor, porque somente Ele faz essa obra de santificação, de purificação na nossa vida, para gerar no nosso coração esse desejo de estarmos com Ele. E de sabermos de que não há nada, irmãos, nessa terra que pode se comparar à glória de estarmos diante de Deus. Eu quero orar com você nessa noite, orar pela sua vida. Talvez você se encontre enfermo na sua casa. Nós vamos estar orando pela vida da nossa irmã Tatiane. Falamos com ela ontem, estive orando com ela pelo telefone. Ela estava com alguns sintomas também desse vírus. Não sabemos se ela está, e se Deus... a Tatiana, a irmã Tatiana da nossa igreja. Não sabemos se realmente é um período onde muitas pessoas ficam resfriadas mesmo, é comum, mas por conta desse contágio que está se tendo, a gente fica preocupado, né? E aonde ela trabalha, algumas pessoas estão contaminadas, já estão em casa. Então nós vamos orar pela vida da nossa irmã, para que o Senhor aguarde, para que Deus toque nela e a livre desse mal, amém? Assim como nas nossas casas, para as nossas vidas. Se você se encontra enfermo, aí aonde você está,
creia que Deus pode tocar em você. Eu sei que é um período delicado, a gente fala, eu entrei hoje no Facebook e as mães entrou falando lá, quem está passando o dia falando para o filho, não se machuca porque não tem como te levar para o hospital. Eu falei, eu comecei isso, eu acho que eu falo isso 100 vezes por dia. E às vezes a gente fica até preocupado em passar mal, a gente está tendo o direito de passar porque tá difícil os hospitais atenderem, tá difícil conseguir vaga, por uma questão de não se colocar em risco, também não é bom ir aos hospitais. Nós estamos vivendo um período delicado, mas nós servimos, irmãos, a um Deus que é o médico dos médicos, a um Senhor que é Senhor dos senhores, e que Ele pode vir sim ao nosso encontro, Ele pode vir sim até a nós, dentro daquilo que nós necessitamos, e nos atender naquilo que nós precisamos, e nos socorrer naquilo que nós necessitamos. Nós cremos nisso. Não que o Senhor sirva como aquele só que nós servimos porque nós precisamos de socorro, mas nós sabemos que Ele é poderoso e que Ele pode sim nos atender no nosso clamor. Então, se você se encontra enfermo, se há alguém dentro da sua família que se encontra enfermo, eu quero convidar você, nesta hora, para que você coloque a mão sobre a sua enfermidade e para que, juntamente comigo, você possa orar crendo que Deus pode tocar em você nessa noite e que Deus pode fazer cessar essa dor, que Deus pode mudar esse quadro que se encontra a sua vida nesse momento, de que Deus pode reverter toda e qualquer situação, porque para Ele não há impossível. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus, nós queremos te louvar, queremos te bendizer, queremos te adorar. Te exaltamos, Senhor, porque como é bom estar na Tua presença, como é bom, Senhor, falar com o Senhor, como é bom falar do Senhor, como é bom, Senhor, falar dos Teus atributos, falar da Tua glória, falar do Teu poder. Senhor, e nessa noite nós estamos na Tua presença, Senhor, com os nossos corações voltados para o Senhor, te pedindo, Deus, pela nossa vida, te pedindo pela nossa família, te pedindo, Senhor, a Tua intervenção, pedindo ao Senhor o Teu socorro, pedindo a sua ajuda, Senhor, porque pedimos àquele que é suficientemente capaz em nos atender, Senhor, em nos dar o escape, em nos dar o livramento. Tu podes, Senhor, todas as coisas. Eu quero nessa noite, Senhor, te apresentar a família do pastor Niverton, Senhor, que o Senhor recolheu, que já está contigo, Senhor. Eu quero te pedir, Pai, por misericórdia, que o Teu Espírito Santo conforte o coração da sua família, conforte, Senhor, esta casa que nesse momento vive, Senhor, um momento de luto, de dor, de sofrimento. Meu Deus, traz paz ao coração, Senhor, dos Teus filhos, em nome de Jesus. Te apresento, Senhor, a vida da nossa irmã Tatiana, meu Deus, pelo poder que há no Teu nome, Senhor. Toca na vida da tua filha, repreendendo, Senhor, toda enfermidade sobre o corpo dela. Senhor, em nome de Jesus, que nenhum mal, Senhor, alcance a Tatiane, mas que ela possa, Senhor, ver o Teu milagre, que amanhã, Senhor, ela já possa acordar com a sua saúde restabelecida, para a glória, Senhor, do Teu nome. Nós cremos, Senhor, no Teu poder, nós cremos, Deus, naquilo que o Senhor pode fazer. Por isso eu quero te pedir, Senhor, toca, Deus, toca, Senhor, pelo poder que há em Ti, em cada uma das vidas que Te clama, Deus, nesse momento. Vai repreendendo toda enfermidade no corpo, toda enfermidade da alma, Senhor, em nome de Jesus. Se existem pessoas que estão nos ouvindo nesse momento e que se encontram, Deus, passando por momentos difíceis, por dramas, Senhor, psicológicos, por crise, Senhor, de ansiedade, de depressão, por conta, Senhor, daquilo que tem acontecido. Meu Deus, eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, traz paz, Senhor, a esses corações. Traz, Senhor, o Teu conforto. Traz, Senhor, a Tua alegria. Traz, Senhor, a Tua esperança sobre essas vidas, para que nós possamos prosseguir, Senhor, para que cada um de nós consigamos, Deus, avançar dia a dia, crendo, Senhor, no Teu poder, crendo nas Tuas promessas para nós e confiando, Senhor, no Teu poder nas nossas vidas. Nós cremos em Ti, Senhor. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador,
Tu és aquele em quem podemos confiar. Por isso, nessa noite, nós declaramos com os nossos lábios que nós confiamos em Ti, Senhor. Nós cremos no Teu poder e nós já tomamos posse nessa noite da nossa vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Creia, querido, nessa noite que o Senhor te tocou, nesse momento que você foi tocado pela presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Nós vamos dar início à palavra... 35. Nós vamos dar início à palavra do Senhor. Temos pouquinho tempo, a hora voa, né, irmãos? Estar na presença do Senhor é bom demais, mas o tempo passa muito rápido. Senhor... O Sandro falou, vou cantar 2 músicas, porque você escreveu tanta folha aí, mas mentira, não cantou nada, cantou um monte e ainda falou pra caramba. Mas glória a Deus, tudo que acontece no culto é para o enriquecimento, é para o louvor do nome do Senhor, é para que a nossa fé seja sempre restaurada, para que nós possamos sempre receber do Senhor. E nessa noite eu quero dividir uma palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida. Estudar a palavra do Senhor é bom demais. Essa palavra que traz paz ao nosso coração, que traz fé ao nosso coração. É muito bom servir ao Senhor, amém, irmãos? É muito bom. Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Nós estamos em uma sequência de pregações, onde nós estamos falando sobre oração. Desde o período em que nós estávamos na igreja, nós já estávamos falando sobre oração, e nós entramos há 2 semanas em um estudo bíblico, e na semana passada nós falamos sobre orar é respirar, falamos semana passada sobre ensina-nos a orar, um pedido dos discípulos para Jesus, e hoje nós comentamos que nós iríamos começar a trabalhar a oração do Pai Nosso. Por coincidência, Jesuscidência, a nossa escola bíblica dominical, presbítero Mateus, está trabalhando também, começou no domingo passado, falando sobre a oração do Pai Nosso. Então, algumas coisas nós vamos falar aqui, possivelmente ele tenha comentado, mas é sempre enriquecedor ouvir a palavra do Senhor, e se por um acaso se juntou esses estudos, nós cremos que não é por um acaso, né? É o Senhor confirmando nos nossos corações e nos ensinando a meditar na sua palavra e querendo trabalhar nos nossos corações sobre esse tema. Quero te pedir que você abra sua Bíblia no livro de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, nós vamos estar lendo do versículo 9 ao versículo 15. Amém? Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Aqui está a oração do Pai Nosso, oração ensinada por Jesus. E nós vamos trabalhar um pouquinho sobre essa oração. Amém? Hoje nós ficaremos só na parte inicial dessa oração. Nós temos muito aprendizado. A palavra do Senhor, ela é muito rica, né? Então nós podemos tirar muito aprendizado dessa palavra tão maravilhosa para a nossa vida. Antes de nós entrarmos diretamente no texto, vamos fazer um panorama, vamos falar um pouquinho sobre a vida de uma criança. Um bebê, irmãos, quando nasce, ele passa um bom tempo da sua vida, um bom período, se alimentando somente de leite, né? Ele passa ali meses, geralmente o tempo costuma ser 5 meses até que comece a ser inserido um outro tipo de alimentação. E aí, quando chega aos 5 meses, às vezes aos 6 meses, depende do pediatra, né? Tem mãe que é um pouquinho mais antecipada e aí, às vezes, aos 4 meses já começa a inserir. Mas, em regra, são de 5 a 6 meses. Você começa a inserir ali
outros alimentos, né? E aí são alimentos mais pastosos, você vai fazendo papinha, sopinha, sempre sem a inserção de açúcar, né? Tem toda uma restrição alimentar, na verdade, um número restrito de alimentos para ver se a criança vai começar a se acostumar, não vai ter nenhum tipo de rejeição, nenhum tipo de alergia, tal e tudo mais. E aí ela vai com essa alimentação mais restrita. Se os pais resolverem obedecer, né? Porque muitos pais acabam, antes desse tempo, já desobedecendo em relação a isso, mas, em regra, aqueles que optam por obedecer, até os 2 anos de idade, a criança come comidas mais saudáveis. E não come tantos doces, não bebe refrigerante, essas coisas assim que a gente gosta muito, mas que a gente sabe que faz mal, né? E então a criança vai até os seus 2 anos assim. Quando passa esse tempinho, a gente já começa a apresentar algumas coisas para as crianças, né? Para essa criança. E aí a criança vai começando a descobrir novos paladares, né? Novos gostos, novos sabores. E tudo para ela que era mais restrito, vai sendo apresentado um outro universo ali para a criança, um universo no qual ela passa a gostar, normalmente ela passa a gostar muito desse novo universo, né? Eu tenho uma sobrinha fez 2 anos agora, e ela ama, mas a minha irmã sempre tenta restringir essa alimentação dela. Agora, depois que ela fez 2 anos, permite ela comer uma coisinha ou outra. E aí, quando ela começou a ser apresentada a essas coisas mais saborosas, né? Ela chegava perto de mim, eu me lembro que ela falava assim, dá? Aí eu pegava, né? Claro, porque tia sempre faz isso, tia não é mãe. Quem tem que corrigir e falar não é a mãe, né? A tia é para ser legal. Então a tia lá, ai, toma neném aqui. Aí dava para ela. Claro que nada assim que eu fosse fazer mal. Então toda vez ela já chegava, a gente me via com o prato na mão, dá. Aí eu acabava de dar, aí acabava o que ela tinha comida, aí ela, mais. Aí eu dava mais. Falei, menina, você come muito. Mais. Ela sempre pedindo. E ali, a minha irmã vendo, né? Não, Agatha, chega, não vai pegar mais não. Chega, já comeu muito, não vai comer mais. E conforme ela foi crescendo, se desenvolvendo e aprendendo também a ter uma fala melhor, a minha irmã foi ensinando a ela como pedir, que não era simplesmente chegar assim, dá. Eu até entendia o que ela queria, né? Eu estava entendendo o que ela estava me pedindo. Ela apontava e eu estava entendendo. A mensagem estava sendo transmitida. Mas não precisava ser daquela forma. Não tinha que ser. Ela podia ser ensinada a pedir de uma forma correta. Então a minha irmã começou a falar, Agatha, não é assim. Fala com a titia. Titia, me dá um pedaço, por favor. Titia, me dá um pedaço de bolo. Fala, obrigada, quando ela te entregar. E a gente começou a ensinar. Dessa forma, nós vamos ensinando o método certo para que a criança consiga o que quer, né? A gente ensina um método certo para a criança. Ela não vai deixar de ganhar, só que a gente ensina um método certo. Olha, a gente nem questiona o que ela está pedindo ou não. A gente só questiona o método que ela está pedindo. Não é chegar simplesmente pedir, dá, mais. Não. Como é que se pede isso? Até hoje eu faço isso com os meus filhos. Filho, recebeu algo de alguém? Obrigado, tio. Recebeu algo que não gosta? Você recebe. O meu filho Bruno, ele não gosta de chocolate, irmãos. Detesta chocolate. Qualquer coisa de chocolate. Vejam isso. Que bênção, que maravilha. E aí vários irmãos da igreja mesmo, talvez algum irmão que está ouvindo aí já passou por isso, ele também não gosta de doce. E aí chegava para entregar a ele, aí ele falou assim, não, quero não gosto. Aí eu falei, meu filho, nem faça isso, não faça isso, porque às vezes a pessoa está te dando com tanto carinho que a pessoa fica constrangida. Você pode receber, fala, obrigado, tia, por mais que você não vá comer, depois você dá para os seus irmãos, depois você entrega. A não ser que a pessoa te pergunte, Bruno, você gosta? Aí você pode dizer, não, tia, eu não gosto, obrigado. Dando, você fala, então a gente vai ensinando um método para a criança, né? Para ela conseguir aquilo que ela quer. Porém, Jesus, ele
Jesus aborda a oração de uma outra forma. Ele não corrige. Jesus não vai corrigir as nossas dificuldades de método. Jesus não corrige a forma que a gente pede. Na verdade, ele trata o nosso problema de prioridades. Quando Jesus vai nos ensinar a oração do Pai Nosso, Jesus não vai corrigir o método como a gente pede, como a gente faz com uma criança. Olha, não é assim que se pede, você tem que falar assim, assim. Jesus vai corrigir as nossas prioridades. Quando Jesus nos ensina a orar com a oração do Pai Nosso, ele não começa nos ensinando a pedir, mas ele nos ensina o que pedir. Então ele não está preocupado no pedido, ele não está preocupado no método, ele não está preocupado na forma, ele está preocupado no que está sendo pedido. Ele está preocupado na nossa prioridade. É isso que Jesus começa nos ensinando. Antes de nos passar o modelo da oração, antes de Jesus escrever o modelo, e que ele não queria, com esse modelo, que nós orássemos exatamente e repetíssemos: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e que todas as vezes que nós fôssemos orar, nós fizéssemos isso, mas ele nos deixa um modelo para nos ensinar um padrão. Ele diz quais devem ser as nossas prioridades. Com a oração do Pai Nosso, Jesus quer nos mostrar uma sequência. Jesus quer nos mostrar o que precisa ser observado dentro da nossa oração. E o primeiro ponto que Jesus vai trabalhar em relação a isso é para que nós viéssemos a reconhecer as relações. As primeiras duas palavras da oração do Pai Nosso, que é ensinada por Jesus, são Pai Nosso. São as primeiras duas palavras da oração. Pai Nosso. E a gente já sabe essa oração de cor e salteado. Os termos que são usados nela, as palavras que são usadas. De repente você chega para uma criança e fala: ora a oração do Pai Nosso. A criança ela vai reproduzir, ela vai repetir, porque às vezes ela decorou já aquilo. Mas muitas vezes, irmão, saber algo já de cor, porque muito nos é falado, como por exemplo o versículo de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Geralmente quando nós sabemos coisas que já são de cor, porque é muito massificado no ensinamento para nós, às vezes nós começamos a deixar alguns ensinamentos riquíssimos de lado, porque nós só professamos, nós só pronunciamos aquilo que nós decoramos e nós deixamos de nos atentar, de observar o verdadeiro significado dessas palavras. E essas duas primeiras palavras nos mostram não apenas uma relação, mas nos mostra relações. Pai Nosso. Ou seja, nós temos o costume de pensar, quando a gente vai orar, né? Na oração, a gente pensa a oração como sendo algo muito pessoal. A gente acaba pensando a oração dessa forma. A gente pensa a oração no sentido da nossa relação com Deus. Não que isso não possa acontecer, não que nós não tenhamos orações individuais, não que nós não tenhamos o nosso relacionamento com Deus, o nosso momento com Deus, onde nós nos achegamos a Ele de forma individual, sozinha, choramos e estamos falando ali sozinhos, nós e Deus, né? Sem que ninguém interfira. Mas a nossa mente, ela fica condicionada de que a nós e Deus, mas ela é muito mais do que isso. A oração é muito mais do que isso. Ainda que possamos orar dessa forma isolada, termos os nossos momentos com o Senhor, né? Orar sempre sós, orar sempre sozinho, só conseguir orar se for sozinho pode não ser um caminho muito viável. Jesus quase sempre, irmãos, quando nós olhamos para os evangelhos e vimos a vida de Jesus, Jesus quase sempre envolvia outros em suas orações. E a gente não deve fazer isso para nós impressionarmos as pessoas. Ó, como é que ela ora bem, ó, como é que ela ora bonito,
como é que ela está envolvendo porque quer que ouça, como faziam, né, os fariseus, né, que oravam em voz alta, no meio da praça, para que as pessoas achassem que eles oravam muito, que eles eram muito espirituais. Não isso, não é esse o sentido. Mas Jesus, ele, no seu ministério, na sua caminhada, ele sempre envolvia as pessoas nessas orações. Na maioria das vezes, as orações eram com o envolvimento das pessoas. Nós também precisamos fazer isso. E por que precisamos fazer? Precisamos fazer porque nós somos uma família. Como nós oramos pela nossa irmã Tatiane, como nós oramos por tantos outros conflitos que se levantam, nós precisamos entender a importância dessa oração coletiva, de entender que o Pai não é só meu, mas o Pai é nosso. O Pai é nosso. Jesus nos lembra que nós somos filhos de Deus e irmãos uns dos outros. Quando Jesus começa esse modelo de oração e ele fala Pai Nosso, ele quer trazer à nossa memória isso. Olha, nós somos filhos de Deus, todos filhos de Deus, aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, e somos irmãos uns dos outros. Por isso, sempre que orarmos, por isso, sempre que nós oramos, nós precisamos rejeitar essa mentalidade que às vezes está embutida dentro de nós, individualista. Por isso, irmãos, que vão ter orações que nunca serão ouvidas, que nunca serão respondidas, porque as pessoas oram como se Deus só olhasse para si, para ela mesma. E Deus, ele olha por todos. Então Deus não vai atender uma oração que tem um caráter egoísta e que talvez envolva uma outra pessoa, que talvez também seja filho de Deus, porque aquela outra pessoa também ora e também faz pedidos a Deus. Então uma oração que contraria a vontade do Senhor, uma oração que é egoísta, uma oração que só se pensa em si mesmo, uma oração em que só se deseja algo para si, para proveito próprio, geralmente pode ser uma oração que não vai ser atendida, porque se ela contrariar a palavra e se ela vai atingir a uma outra pessoa que também ora, ela não será atendida, porque o Pai é nosso. Porque Deus ouve a todos. Fazemos parte de uma comunidade de pessoas que possuem o mesmo acesso a Deus. Então, da mesma forma que a gente ora, os nossos irmãos também oram. E Deus também ouve os nossos outros irmãos. E às vezes a gente fica com a sensação de que Deus só está ouvindo a nossa oração. De que Deus só precisa ouvir a nossa oração. Enquanto existem outras pessoas orando também. Em todo o sermão da montanha, todo o sermão do monte, quando a gente vai olhar, a gente percebe que Jesus ele vai dando vários ensinamentos no sermão da montanha. Só que Jesus, ele vai sempre empregando, quando ele vai ensinando sobre alguns assuntos, ele vai sempre empregando os pronomes no singular. Quando ele vai falar sobre moral, ele emprega o pronome no singular. Você pode achar isso lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, do versículo 7. Quando ele vai falar sobre luxúria, em Mateus 5, do versículo 29 e 30, ele usa o pronome no singular. Ele fala, olha, se o seu olho te faz pecar, arranca. Tal. Ele vai falando diretamente no singular para a pessoa. Quando ele fala sobre o adultério, sobre o divórcio, lá em Mateus 5, 32 e 33, sobre a vingança, em Mateus 5, 39, do 39 ao 42, ele vai sempre usando os pronomes no singular. Mas quando Jesus vai ensinar sobre oração, todos os pronomes que Jesus usa estão no plural. Nós vemos isso lá em Mateus 6, do 9 ao 13, que nós começamos lendo. Ou seja, Jesus deseja nos ensinar nessa oração, nesse modelo de oração, que nós somos uma família porque a gente tem o mesmo Pai. Nós somos uma família porque estamos ligados pelo mesmo Pai. Temos o mesmo Pai que nos une. Antes de pedir qualquer coisa na oração, nós somos lembrados, antes de nós começarmos, olha, quando Jesus começa a oração falando Pai Nosso,
Não se começou nenhum pedido ainda nessa oração. Vai ter a parte do pedido, mas o início da oração, Pai Nosso. Antes de pedir qualquer coisa na oração, nós somos lembrados por Jesus de que Deus não é somente o nosso juiz e o nosso governador, mas Ele também é o nosso Pai. Jesus morre no nosso lugar. E é isso que Ele quer nos ensinar quando Ele usa esse termo. Jesus morre no nosso lugar. Ele morre pelos nossos pecados, para poder nos justificar no tribunal de Deus, num tribunal onde nós já estaríamos condenados, onde Deus é o juiz, e se Jesus não tivesse morrido, nós já iríamos para esse tribunal com a nossa sentença de culpa. Já existia sobre nós a sentença de culpa. Jesus morre no nosso lugar, pelos nossos pecados, para nos justificar diante desse tribunal de Deus. Todavia, muito mais do que isso, Ele nos justificou, não só para apagar a nossa sentença. Oh, Jesus é maravilhoso! Não só para tirar a nossa sentença, mas para que também nós pudéssemos ser o quê, irmãos? Adotados em sua família. Quando Jesus morre, Ele nos justifica diante do tribunal de Deus. Ele tira a nossa sentença. Olhando Deus como juiz, Deus passa a olhar para nós e começa a enxergar o sangue do seu Filho sobre nós, e a sentença que estava sobre nós deixa de existir. Mas todavia, entretanto, não só por isso, não só para isso, mas Jesus também morre para nos dar a possibilidade, para nos dar a condição de nós sermos adotados em sua família. Quando chegamos perto, quando nos aproximamos de Deus, não temos mais nada a temer. Glória a Deus, irmãos, por isso. Não temos nada a temer, porque nós fomos adotados por esse Deus. Por intermédio do sacrifício de Jesus, nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo. E fomos adotados e passamos a ser membros dessa família. Nos tornamos filhos. Glória a Deus. Aleluia. E isso tudo... Jesus já nos ensina, já tenta nos mostrar, só em começar a oração, em dizer, Pai Nosso. O Pai é nosso. O Pai é de todo aquele que crê e confessar com os seus lábios que só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade, só Jesus é a vida. O Pai é nosso. E quando nós nos tornamos filhos, quando nós entendemos que o Pai é nosso, que o Pai não é meu, e nós passamos a fazer parte dessa família, né? Os irmãos sabem que eu adotei os meus filhos são filhos adotados, na verdade todos nós somos adotados. E aí muitas pessoas assim falavam muito comigo sobre a questão de adoção, sobre a questão genética, sobre a questão de se vai trazer algum gene ruim e que paraná. Falei, gente, olha, eu creio que tudo na nossa vida acontece com a permissão de Deus. Então todos os nossos planos, todos os nossos desejos são direcionados e são ratificados pelo Senhor. Se não for a vontade do Senhor que isso aconteça, por mais que as minhas orações e a do Sandro estejam nesse sentido, não vai acontecer por não ser a vontade do Senhor para as nossas vidas. Mas se acontecer é porque a gente entende que é a vontade do Senhor para as nossas vidas. E aconteceu e a gente entendeu com clareza que essa era a vontade do Senhor para as nossas vidas. E quando as crianças chegaram para nossas vidas, para nossa família, eles foram adotados. Eu falei, nós somos adotados, a mesma coisa aconteceu conosco. Jesus nos possibilitou esse caminho de nós nos tornarmos possíveis de sermos adotados, porque antes nós não éramos. Quando você vai a abrigos, existem crianças que são crianças que não estão aptas à adoção. São crianças ainda que estão tentando ser reinseridas na sua família, crianças que ainda estão tentando a convivência com a sua família biológica, e tem aquelas que já
e estão liberadas para a adoção, porque já foram feitas as tentativas de inserção na família biológica e não teve sucesso, e aí elas foram decretadas lá a sentença favoráveis de que elas estão aptas a ir para uma família substitutiva. Então você chega lá, tem crianças não aptas, não adianta você gostar, eu me interagi muito bem com essa criança, mas ela não está liberada para adoção. E existem as crianças que já estão liberadas para adoção. Quem nos liberou para essa adoção foi Jesus, pelo seu sacrifício. Jesus nos dá a condição de nos tornarmos adotáveis. Jesus, por meio do seu sacrifício, nos torna adotáveis. E aí essa condição de filho, quando os meninos chegaram para nós, eles vieram na condição de filhos. E como filhos, eles passaram a desfrutar de algumas dádivas que são concedidas aos filhos. De igual forma nós. Da mesma maneira nós. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós fomos alcançados por algumas dádivas que só são dadas a filhos. E nós vamos falar bem rapidamente sobre elas aqui nesse momento, mas para que você tenha esse entendimento de que você é filho, de que nós somos filhos de Deus, e atrás disso nós carregamos o nome de Cristo. Juntamente com o nome de Cristo, nós carregamos responsabilidades, deveres, obrigações, mas nós também carregamos dádivas que nos foram trazidas por essa adoção. Amém? Vamos falar sobre algumas delas. Primeira, nosso Pai ouve e inclina os ouvidos para nós. Quando nós nos tornamos filhos, quando Jesus, por intermédio do seu sacrifício, nos possibilita nos tornarmos filhos de Deus, nós passamos a ter um Pai que ouve e que inclina os seus ouvidos para nós. Glória a Deus. Salmos vai dizer assim: dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Nós temos a certeza que quando nós nos tornamos filhos, nós passamos a ter um Deus que verdadeiramente se inclina para nos ouvir, que verdadeiramente se atenta para nós, que verdadeiramente nos ouve o nosso clamor. Em segundo lugar, quando nós nos tornamos filhos, nós recebemos uma outra dádiva. O nosso Pai demonstra compaixão por nós, apesar dos nossos defeitos e das nossas fraquezas. Salmo 103:13 vai dizer: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Quando nós somos abraçados pelo Pai, quando nós somos reconhecidos como filhos, nós podemos desfrutar da compaixão desse Deus tão maravilhoso, que antes olhava para nós e enxergava em nós uma cédula, uma sentença de culpa, mas depois, por conta do sangue do seu Filho, passa a olhar para nós, mesmo apesar dos nossos defeitos e das nossas fraquezas, enxerga sobre nós o sangue do seu Filho e tem compaixão de nós. Olha que maravilha, irmãos. Que bênção maravilhosa do Senhor. Que dádiva maravilhosa que nós fomos agraciados quando nós nos tornamos filhos. Em terceiro lugar, nosso Pai nos cobre com o seu amor, ainda que mereçamos a sua ira. Romanos 8:1, o versículo 1 e depois o versículo 15 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque não recebestes, aí o 15, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba,
Pai, glória a Deus, nosso Pai nos cobre com o seu amor, mesmo que nós, a nossa natureza, nós mereçamos a ira dele. Mas Ele olha para nós e não nos enxerga mais desta forma. E Ele nos cobre com o seu amor. Esta é mais uma dádiva que a condição de filho traz sobre a nossa vida. Em quarto lugar, o nosso Pai. Aleluia! O nosso Senhor Salvador, o nosso Deus, o nosso Pai, supre todas as nossas necessidades e nos dá boas dádivas. Mateus 6:8 vai dizer: não vos assemelheis, pois, a eles quem? Aos gentios, né? Que pensavam que por muito orar, falar, eles seriam ouvidos, mas Jesus vai dizer: não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Em Mateus 7:11 temos: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Então, nós, quando nos tornamos filhos do Senhor, quando nós nos tornamos, por intermédio de Jesus, filhos do Senhor, nós somos atendidos. O Senhor sabe exatamente aquilo que nós necessitamos e nos dá boas dádivas segundo as nossas necessidades. Não segundo os nossos caprichos, não segundo o nosso querer, segundo a nossa vontade, mas segundo a nossa necessidade. O Senhor nos dá boas dádivas. Se alegre nisso, irmão. Exalte ao Senhor, se regozija nisso, porque você está numa condição de filho. E na condição de filho, quando Jesus fala Pai Nosso, Ele nos mostra isso. Olha, vocês passaram a ter um Pai. Vocês passaram a, por conta do meu sacrifício, vocês passaram a ter um Pai. E esse Pai passou, e por intermédio de mim, vocês passaram a ter várias dádivas, vocês passaram a ter vários direitos, vocês ganharam várias coisas por terem recebido Deus como Pai. Aleluia! E em quinto lugar, o nosso Pai nos disciplina em amor para o nosso bem. Como qualquer pai, Deus nos disciplina em amor para o nosso bem. Hebreus 12, do versículo 5 ao versículo 11, vai dizer assim: e já vós esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem. E nós os reverenciamos. Não nos sujeitaríamos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas esse, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Nós somos ensinados de que forma? Que, olha, se vocês têm um pai natural, que vocês se sujeitavam a ele, obedeciam às suas regras, quanto mais ao Pai Celeste. Toda correção na hora não vai parecer boa, mas no futuro será uma correção. No presente pode não parecer boa, senão tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça. Essa é a correção do Senhor para nós. Que privilégio, irmãos.
Que privilégios nós temos de poder chamar Deus de nosso Pai. Você tem noção disso? Você já parou para pensar nisso? Talvez você seja órfão. Talvez você não tenha tido um pai tão presente. Um pai terreno mesmo, né? Talvez você tenha tido um pai que não conseguiu suprir as suas expectativas enquanto pai. Deixou a desejar em muita coisa. E nós somos falhos, né? Nós humanos, nós falhamos. Existem pais terrenos que são surpreendentes, né? São verdadeiros heróis, são pais que se dedicam nessa jornada. Mas independente de qualquer coisa, se você teve um pai exemplar ou um pai que não foi tão exemplar assim, você tem o privilégio de poder chamar Deus de Pai. O Pai é nosso. Deus é o nosso Pai. E essa é a bênção de Deus para nós. Não esperar. Deus não espera, sabe, filhos perfeitos. Deus, ele não olha para nós, assim como um pai terreno, às vezes, tantos pais colocam tantas expectativas nos filhos e às vezes quando essa expectativa não é alcançada, falam coisas que os filhos não desejariam ouvir, né? Entristecem o coração dos seus filhos, mas Deus, ele não olha para nós dessa forma. Nós temos esse privilégio de termos Deus como Pai, mas Deus, ele não nos olha de uma maneira onde ele quer que nós sejamos filhos perfeitos, para poder mostrar, olha, meu filho ali, ó, perfeito, tá vendo? Olha o que ele conseguiu fazer, olha como é que ele é bom. Deus não nos olha dessa forma, mas ele quer, não filhos perfeitos, mas ele deseja filhos que o amem e que desejam desfrutar da sua presença. Deus deseja filhos que o amem, que desejem desfrutar da sua presença, que desejem estar junto dele, que desejem estar próximo dele. Se você precisa de um incentivo para orar, se de repente a sua vida de oração não está tão constante assim, poxa, Ives, eu queria, assim, eu tenho passado dificuldade, sabe, em conseguir ter uma constância na minha vida de oração. Tantas coisas acontecem que acabam me impedindo, e quando eu vejo já passou a semana inteira e eu não orei 1 minuto dessa semana, e eu não me ajoelhei, eu só orei nos momentos do culto onde eu acompanhei, mas eu não tive outros momentos de oração, de estar com Deus. Se você quer um incentivo para orar, pense dessa forma. Pense que você tem alguém que de fato quer te ouvir. Hoje as pessoas estão pagando para serem ouvidas. As pessoas estão pagando para serem ouvidas. Porque a gente vive em um mundo onde as pessoas não têm mais paciência para ouvir tanto. Então se paga terapeutas, se paga psicanalistas, se paga psicólogos. Não que seja errado, tá, irmãos? No programa do Jô Soares, que uma vez tinha aquelas placas engraçadas, e uma das placas era: cobra-se R$1 para se ouvir. Tempo de 10 minutos. Uma coisa assim, mais ou menos. A pessoa só sentava e ficava ouvindo a pessoa falar. Porque a gente vive esse tempo. Um tempo onde as pessoas não querem ouvir. E nós temos um Deus. Nós temos um Pai. Um Pai que nos ama. Que deseja se relacionar e que de fato quer nos ouvir. Às vezes você fala com o marido e você fala assim: ai, amor, lembra aquilo que eu te falei? Você me falou isso? Não, você não me falou isso não. Eu falei: cara, você estava me ouvindo? Ou você está falando: você está me ouvindo o que eu estou te falando? Às vezes você precisa cobrar a atenção da pessoa, que você está falando ali tempo, e a pessoa não está nem ouvindo, não está nem prestando atenção naquilo que você está falando. Mas nós temos um Pai, nós temos um Deus que de fato Ele quer nos ouvir completamente. Ele é o melhor ouvinte, irmãos, que nós poderíamos ter, desejar, que nós poderíamos procurar, porque além de ouvinte, Ele é aquele que pode nos socorrer naquilo que nós necessitamos. Além de nos ouvir pacientemente.
o Senhor ainda pode nos atender naquilo que necessitamos. Ele pode todas as coisas. O Senhor pode todas as coisas. O Senhor quer se relacionar conosco. Ele quer nos mostrar que Ele é o nosso Pai. Quando Jesus ensina a sua oração, e nós ficamos só no início dessa oração hoje, nós estamos terminando, só nesse termo Pai Nosso, quanta coisa Jesus quis nos ensinar. O Pai é meu, mas Ele não é só meu, Ele é seu também. O Pai é teu. O Pai é nosso. E nós precisamos juntos, a importância disso, de que o Pai é nosso. E de que coletivamente nós precisamos orarmos juntos ao nosso Pai. De que individualmente nós precisamos orar, mas colocando outras pessoas nessa oração, orar pela vida de outras pessoas, sermos pessoas que oram, que intercedem coletivamente, individualmente, orando pela nossa vida, pela nossa família. O Pai é nosso. O Pai não é só para mim. O Pai não é só para atender o meu querer, o seu querer. O Pai é para atender a todos que o clamarem, que o desejarem, que o seguirem, que o servirem. Todos aqueles que se tornarem filhos. E eu e você, pela misericórdia do Senhor, pela infinita bondade do nosso Pai, já nos tornamos filhos. Que nessa noite você tome posse desse título de filho. E que você entenda quais são os seus deveres, mas que você também entenda os seus direitos. O que a condição de filho te possibilitou? O que a condição de filho te trouxe? Às vezes nós esquecemos que nós somos filhos. E nós nos sentimos tão sozinhos. Sozinhos porque nos sentimos abandonados pelas pessoas terrenas, pela nossa família, pelos nossos amigos. Tantas vezes essas coisas acontecem, tantas vezes nos sentimos dessa forma. Mas não se esqueça de que nós temos um Pai que nunca nos abandona. Um Pai que verdadeiramente está conosco, sempre pronto a nos atender, a nos ouvir, a suprir as nossas necessidades, a nos cobrir com o seu amor. Nós temos esse Pai tão maravilhoso que está conosco todos os dias da nossa vida. Um Pai que está com os seus ouvidos sempre atentos ao meu clamor, sempre atento ao seu clamor, sempre atentos ao clamor da igreja, na coletividade. Um Pai que anda sempre junto de nós. Amém? Eu quero estar orando com você nesse momento. Eu não sei como é que você começou, de repente como é que você chegou até esse culto, né? De repente seu dia foi agitado, mesmo em casa. De repente você está me ouvindo falar aqui e você está tendo essa sensação de que você não está tendo as suas orações atendidas, de que parece que você está orando e que você não está sendo ouvido. Que o inimigo não plante essa semente no seu coração. Que nesse momento você traga para dentro do seu coração essa palavra que foi falada aqui. E que você entenda. E que você verdadeiramente viva essa palavra. E compreenda de que Deus, Ele nos ouve. E que Deus está conosco sim. E que Ele é o nosso Pai. Amém? Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos. Te damos graças, Deus, pela sua palavra. Te damos graças pelo seu amor. Muito obrigada, Senhor, porque nós podemos ser chamados de filhos. Muito obrigada, Senhor, porque somos os teus filhos. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor enviou o teu filho em nosso lugar para morrer, Senhor, no nosso lugar, para nos justificar dos nossos pecados, para nos livrar, Senhor, no tribunal, onde o Senhor seria o juiz, para rasgar, Senhor, a nossa sentença, onde nós já estávamos condenados, e para muito mais, Deus, nos tornarmos teus filhos por adoção. Muito obrigada, Senhor, por esta dádiva tão maravilhosa. Se há, Senhor, alguém nessa noite que está nos ouvindo e que de repente, Senhor, ainda não tomou a decisão por teu filho, por ser teu filho, por te reconhecer como Senhor e Salvador,
que nessa noite, Senhor, essa pessoa possa ser tocada onde ela está e ela possa entender e reconhecer que só há vida no Senhor, que somente em Ti, Pai, nós somos justificados dos nossos pecados e que somente por meio do Seu Filho Jesus nós podemos nos tornar filhos de Deus. Não há outro caminho, Senhor, para nos tornarmos filhos se não for por intermédio do Seu Filho Jesus Cristo, que morreu no nosso lugar, que carregou sobre si os nossos pecados. Por isso eu quero Te pedir, toca, Senhor, nesse coração, nessa noite, faz a Tua obra de salvação. E a todos aqueles, Senhor, que esqueceram dessa dádiva maravilhosa que é ser filho, dessa dádiva maravilhosa, Senhor, que é poder todos os dias orar na certeza de que somos ouvidos, na certeza de que temos um Pai que supre todas as nossas necessidades, na certeza de que temos um Pai que nos cobre com o seu amor, de que temos um Pai que é misericordioso e que não olha mais para nós com um olhar de ira, que afastou de nós a ira, mas nos olha com amor. Se há alguém, Senhor, que já se esqueceu dessa forma, disso, que já se esqueceu disso, mesmo Te servindo, que nessa noite, Deus, essa palavra possa encontrar lugar no coração e que nós possamos, Deus, ser preenchidos por esse amor, ser preenchidos por essa presença tão maravilhosa e que cada um, Senhor, possa ser envolvido pela Tua presença, porque Tu és o nosso Pai de amor, Tu és o nosso Pai, e nós Te louvamos, e nós Te agradecemos, e nós Te adoramos, Senhor, por podermos ser Teus filhos. Muito obrigada por ter nos adotado, Senhor, muito obrigada por ter nos tornado Teus filhos, muito obrigada. Nós Te amamos e desejamos estar na Tua presença por todo sempre, até o dia, Senhor, que o Senhor virá para nos buscar, para nos tirar desta terra e para estarmos numa eternidade contigo, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus tenha abençoado a sua vida, querido, que você tenha sido abençoado nessa noite. Na quinta-feira estaremos aqui novamente. O presbítero Mateus está trabalhando o livro de Malaquias. Tem sido de grande aprendizado, grande bênção. Não deixe de assistir. Fique conosco nos cultos, assista, seja edificado. A palavra do Senhor produz fé no nosso coração, fé para nós prosseguirmos, fé para nós avançarmos, fé para nós vencermos a cada dia as barreiras que se levantam diante de nós. Amém? Levante a sua mão nesse momento e receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Deus tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe, querido. Boa noite. Em nome